Glenda, vem me ajudar, você que manda aqui no palco. Eu? Você. Quem sou eu? Dona do palco. Lissandro! Eu estava conversando com o nosso próximo, primeiro que vai abrir, nosso convidado, nossa surpresa. Mais pra cá, vem pra cá. Ele é demais. Você sabe que eu conheci ele, eu era muito jovem, numa época assim que no Rio de Janeiro, onde todo mundo se encontrava, né? Que o Rio de Janeiro é pequenininho, todo mundo se encontra. E ele sabia sempre o que ele queria, assim, ele sempre soube o que ele queria fazer, é impressionante. Então a gente vai falar um pouquinho da vida dele, porque construiu uma reputação, gente, que resiste ao tempo, na verdade, às fronteiras, porque ele foi para o outro lado do mundo e as exigências de diferentes culturas é uma tarefa muito difícil, porque você tem que saber se adaptar. E se adaptar não é para todo mundo, não é em todos os momentos que a gente está disposto a se adaptar, não é verdade? Requer coragem, entendimento dos valores, porque você não pode julgar, você tem que entender os valores, né? Autenticidade, e é sobre tudo isso que a gente vai falar agora. Sobre o valor de trilhar uma jornada sem atalhos. Sem dúvida. Uma história de escolhas conscientes. Ele sempre sabia onde ele queria chegar. Desafios superados e conquistas que vão muito além da fama. Com mais de 30 prêmios no currículo e uma carreira que cruzou fronteiras, ele foi para o outro lado. O nosso próximo convidado é um nome reconhecido internacionalmente, que carrega talento, inteligência e presença. E que presença, viu, gente? Não é brincadeira, não. É isso aí. Lissandro, muita presença. Muita. Aliás, eu vou embora. Não, Não vai embora, eu vou junto. Me diz uma coisa, por que a XP escolheu o Rodrigo Santoro para ser o embaixador da marca? Perfeito. Sabe que essa missão é bem difícil. A gente ficou muito tempo quebrando a cabeça, né? Porque eu acho que o primeiro ponto, eu queria alguém que já fosse cliente. Tá? Que eu sempre falo isso bastante, aqui no marketing, o meu trabalho é contar a melhor história, narrar a melhor narrativa que eu consigo narrar, mas baseado na verdade, baseado no que de fato é. Né? Esse é o trabalho. Então, acho que ser um cliente gera um primeiro fator, que era alguém que já vivia a XP, já conhecia a XP, não era um garoto propaganda de fora. Né? E aí, quando a gente olhou muita gente, e quando a gente chegou no Rodrigo, a gente começou a entender que ele, mais do que um cliente, era alguém que compartilhava valores parecidos com o que a gente tinha. Porque essa é outra coisa importante, né? Como embaixador, mas uma pessoa, uma celebridade, alguém famoso, né? Você traz junto, não só o rosto, você traz os valores, a credibilidade, o passado, o futuro, né? Então, a escolha, ela tem que ser muito cuidadosa, né? Quando a gente fala em reputação. E aí, quando a gente chegou no Rodrigo, a gente viu que ele compartilha de esforço enorme, é um cara super dedicado, com alta credibilidade, né? É um cara, super agnóstico a cenário macro, é um cara que tem que trabalhar duro, né? E acima de tudo é um cara que ele se tira bastante da zona de conforto. Então, quando a gente chegou um pouco, Rodrigo, a pessoa, né? O que ele representa, ele é o Brasil que deu certo lá fora, sem atalhos, né? A gente chegou, acho que é um bom embaixador, eu acho que ele casa muito bem com a gente, olhando para trás, mas principalmente olhando para frente. Então, quando a gente chegou no Rodrigo Santoro, a gente falou, acho que esse é o cara, e a gente está muito feliz de ter ele aqui com a gente. Muito bom, então, senhoras e senhores. Rodrigo Santoro. Vem pra cá, Rodrigão! Bom dia. Fala aí, Rodrigão. Tudo bem? Tudo bem? Dois Muito bom te ver aqui. Não, eu também sou. Por favor, isso. Olha, eu faço sempre um exercício, quando as pessoas falam o nome de alguém para mim, eu fico, qual é a referência? O que vem, né? O cérebro automaticamente faz isso, do cérebro da gente. E o Rodrigo, foi o que eu falei, era da juventude, né? Dali, do Rio de Janeiro, a gente jovem e tal. E assim, foi isso que eu acabei de falar, você sempre soube onde você queria chegar, para onde você queria ir, e você foi trilhando esse caminho. Quando os anos passam e a gente olha para trás, é que a gente pode chancelar essa frase, ele sabia o que ele queria. Só que isso é uma construção,
E eu queria que você falasse um pouquinho dessa construção, como construir um personagem, como desenvolver esse personagem. A estratégia que você usa nessa construção foi a mesma que você usou para a sua carreira. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia de construir. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Maior festival de investimentos do mundo. Acabei de ter essa informação. Construção. Eu vou te falar da onde eu começo, sempre. A coisa do planejamento, né, aonde eu quero chegar, eu prefiro focar em estar preparado para uma oportunidade quando ela aparecer, do que planejar e focar lá na frente, porque expectativa é uma coisa muito complicada. A gente cria uma expectativa, a gente, né, coloca um objetivo específico e a vida tem a sua própria dinâmica. Então eu me concentro muito na minha preparação e é desse lugar que eu saio para qualquer tipo de construção, seja pensando na longevidade da carreira ou pensando em construir uma personagem específica. Muita pesquisa, muito estudo e muita escuta interna, né, de se escutar, procurar estar cercado de pessoas que olhem para a mesma direção que eu estou olhando, e muito trabalho, sabe? Tem muito trabalho envolvido. Para quem olha de fora, muitas vezes, isso é uma constante, assim, as pessoas falam: eu queria ter esse teu trabalho, vai lá, vai lá, faz a filmagem, vai na premiere, o tapete vermelho, e é envolvido de muito glamour, mas sinceramente tem muito trabalho, muito suor por trás disso. Então, assim, eu sempre parto de um ponto de pesquisa onde eu vou entender o universo da personagem, qualquer que seja que eu esteja fazendo. Eu vou pesquisar, entender, suspender um pouco o julgamento, né? O que a gente tem, o pré-conceito de algo. Fulano é assim. Você tem que se aproximar para poder entender melhor a realidade que vai estar sendo retratada. Então, e também eu me coloco num lugar que eu chamo de um ponto neutro, como se você estivesse no câmbio de um carro. Agora não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha carro, hoje é tudo automático. Não, tudo mas bem, não. A gente é da época daquele telefone também. Carro de marcha. É o ponto neutro, que é um lugar onde você está aberto para absorver as informações e você está sem um julgamento, e você está um pouco mais neutro para poder entender, absorver aquele ambiente que você está estudando e poder fazer uma criação com menos julgamento e com mais humanidade. Basicamente é isso. Para você também, né? Na profissão também isso é importante, né, Alessandro? Eu estava escutando o Rodrigo, né? E eu estava pensando, né, que como é que se aplica, né, ao nosso, talvez na minha vida e talvez na vida de muitos de nós aqui, que é muito sobre processos, né? Como você se prepara, você está pronto, você planeja. Eu acho que ontem o Guilherme passou um vídeo aqui falando sobre sorte, né? E acho que às vezes, né, tem aquele ditado que fala: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E eu acho que é verdade, porque essas coisas se encontram, né? Então quando você se prepara para uma oportunidade, para um papel que chega, ou qualquer um de nós para um desafio que chega, quando a gente se prepara, né, a gente foca no processo, se dedica, põe foco, põe objetivos. Quando a oportunidade chega, a gente está preparado, aí o sucesso vem, o sucesso acontece. É porque a oportunidade pode chegar e você não estar preparado. Certeza. E isso, para mim, é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Porque aí não tem o que fazer. Exato. Né? Aí você não adianta reclamar da vida, né? E lamentar. Não tem sorte que compense você não estar preparado. Exato. Eu acho preparação fundamental. Sempre achei. Inclusive, é a etapa do meu trabalho que eu mais tenho prazer. É o momento de investigar, de pesquisar, de experimentar, da tentativa e erro, de conhecer, de aprender. Então eu acho preparação fundamental. Sabe que o Schwarzenegger falou isso ontem aqui, que ele falou que quando ele ia treinar para o Mr. Universo e tudo mais, ele falou: a parte que eu mais gostava, eu treinava feliz,
porque enquanto mais eu treinava, eu sentia que eu estava mais próximo do meu objetivo, que melhor preparado eu estava. Então, no fim do dia, Claro. um pouco disso. Eu trabalhei com o Schwarzenegger, eu fiz um filme, na verdade foi o retorno dele para o cinema. Para tudo. Para. Eu trabalhei com o Schwarzenegger. Foi o retorno dele, e o retorno dele. Eu trabalhei com ele e ele estava voltando, depois de ter sido governador durante tanto tempo, foi o primeiro filme que ele fez. Eu não vou lembrar o título aqui, como é que mas enfim. São muitos filmes, né? São bastante. Mas assim, eu me lembro disso que me marcou muito, porque obviamente eu, como, enfim, todo mundo que cresceu assistindo os filmes dele, para mim ele era aquele ícone, era o exterminador do futuro, era aquela presença, e eu me deparei com um cara extremamente pé no chão, divertido, bem-humorado e a fim de estar ali, porque ele estava voltando a filmar, e eu fiquei observando assim a postura dele, né, no set. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi que ele ficava bastante no set. Enfim, em Hollywood é muito comum a coisa dos trailers, né? Você não espera, você tem um lugar para você estar esperando, você tem o seu trailer, você está lá descansando. Eu nunca fico, eu estou sempre no set porque eu gosto de ficar aprendendo. Eu utilizo o tempo para ficar observando e aprendendo. E ele fazia isso, ele ficava muito no set. Então eu falei, pô, nessa altura da experiência, nessa altura da vida, ele ainda está ali participando do processo, né? O que é muito importante, né? A gente não pode parar, perder a curiosidade, perder a vontade de estudar e de aprender. Sem dúvida. Isso é importante, Abessa, e foi muito bacana a entrevista dele ontem, tem tudo a ver com o que você está trazendo da sua experiência de vida aqui para a gente também. O processo, mas a dedicação, né? Estar no processo, mas se dedicar e aprender para viver aquele processo também, né? Senão você deixa o processo passar. Em busca de evoluir constantemente, a gente está falando sobre isso, né? Da gente estar sempre em busca dessa evolução, e ela é difícil no dia a dia. A gente pode falar do todo, mas no dia a dia acordar e buscar essa evolução, aí é que está o segredo do negócio. Mas isso eu acredito numa coisa que se chama autorresponsabilidade. Eu sou sócio majoritário de mim mesmo. A responsabilidade dessa melhora, dessa busca, é minha. Então eu faço, eu preciso fazer, eu preciso ir atrás. Porque se eu não fizer, eu não acredito que alguém vai fazer certas coisas por mim mesmo. Então eu acredito muito nisso, é dia a dia, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vai trabalhando e vai se aprimorando e vai basicamente buscando. Eu acho que assim, a vida é curta para ser ordinária. Para mim ela tem que ser incrível em todos os momentos. Então eu busco mesmo a minha melhor versão. De que forma eu posso ser um melhor pai, de que forma eu posso ser um melhor profissional, de que forma eu posso ser um melhor amigo, como eu posso ser uma pessoa melhor. Porque minha avó dizia, a vida é escola. Você está aqui para trabalhar e para aprender. Então, é difícil? Claro que é difícil, mas eu acho fundamental, senão você estagna. E você está falando sobre isso, sobre essa autorresponsabilidade, né? E aí eu fico olhando o seguinte, quando você olha para uma empresa, para um lugar onde você entra, por exemplo, na XP e vê todas aquelas mesas, aquelas pessoas trabalhando, aquelas pessoas pensando, né, Lisandro? É exatamente isso, cada um ali tem que ter a sua responsabilidade, né? Não adianta você ficar gritando, para fazer isso, para fazer aquilo, não dá. Sem dúvida. Sabe o que eu estava pensando ontem um pouco no nosso papo? E tinha um ponto que é você, no que você investe, né? E acho que a gente fala muito em conhecimento, em você aperfeiçoar, e eu acho que isso de fato é importante. Mas acho que, Rodrigo, você tocou num ponto que até está na minha ficha aqui, né? Eu gosto de investir em automotivação, que é o que você falou agora, Rodrigo, né? Que você é o maior sócio de você mesmo. No fim do dia, você é responsável por você mesmo. E eu acho que as pessoas subestimam, numa empresa ou na vida, a capacidade que elas têm delas mesmas, né, direcionarem o futuro delas. Eu acho que a gente tende, o ser humano tende a culpar o outro, o cenário macro, a economia, o outro teve oportunidade que eu não tive. É porque, de certa forma, é mais fácil. Sem dúvida. Né? E é confortante. E é difícil mesmo. O trabalho é difícil. É difícil. Então é mais fácil a gente procurar uma resposta fora, mas muitas vezes ela está... Por isso eu acho importante o desafio. Por isso eu gosto de me desafiar. É isso. Vou até contar uma anedota aqui. Pô, você imagina, a gente prepara esse evento o ano inteiro. Obviamente as últimas 3, 4 semanas é pauleira, assim, virar noite e tal, tudo mais.
E aí o pessoal do War Room tá montando aqui, é uma sala do lado da minha, tá? Então direto, eles estavam indo embora 9, 10, 11 da noite, e várias vezes eu estava na sala trabalhando ainda. Aí o pessoal falou, tá trabalhando pra caramba, legal, tal, tudo mais. Eu falei, pô, que legal. Pô, estamos há 2 meses ralando, faltam mais uns 20 anos só, tá? Mas vocês estão quase lá, né? E é um pouco, você faz um pouco, obviamente, o pessoal trabalhou pra caramba, se esforça pra caramba, mas tem um pouco de mexer com o bril, de você tocar a pessoa num lugar assim, que não é fácil, não é? Você pega ontem, o Schwarzenegger, eu não conheço uma pessoa de sucesso que falou que foi fácil, que falou que não ralou, que falou que não trabalhou duro. E eu acho que o mundo que a gente vive hoje, ele é cada vez mais competitivo, cada vez mais é mais difícil. A gente coloca um currículo no ar, uma vaga, em 2 dias você recebe 2 mil, 3 mil candidatos. Tá? Então você tem uma demanda absurda. Se você não souber aproveitar as oportunidades que você tem e construir novas oportunidades, não vai dar certo, né? Eu brinco que mesmo ralando, trabalhando duro, com processos e tudo mais, pode ser que não dê certo. Se você não fizer, eu te garanto que não vai dar certo. Então você é responsável por isso, por puxar isso. Então, uma coisa que eu gosto de pensar muito nessa automotivação, minha e do meu time. E não precisa o chefe não tem que estar puxando. Você pega, ano passado a gente falou com o Abel Ferreira, né, o técnico do Palmeiras. Né, eu sou fã dele, acho um cara muito bom, eu sou corintiano, mas ele é um excelente treinador. Você pergunta assim, qual é a característica que eu mais gosto nele? É o nível de cobrança, né, e ele cobra. Outro dia me falaram, Lisandro, não é fácil trabalhar com você. Eu falei, legal, vamos pegar o Abel. Eu falei, você acha que o Abel tira o melhor dos atletas? Eu acho que tira, ou perto disso. Você acha que é fácil trabalhar com ele? Eu acho que não. Então você quer o quê? Um chefe, né, um mentor, alguém que está ali, que te puxa para a sua melhor versão, como a gente falou agora há pouco, ou você quer alguém para estar mais confortável? Então, e aí quando você olha o seu time de futebol, o que você acha que é melhor? Eu acho que é melhor ter o Abel do que o cara que é confortável. Legal, para a empresa você quer melhor o quê? Ter um técnico, né, alguém, um chefe ou um gestor, pô, que vai te cobrar e vai tirar o seu melhor, ou alguém que vai te deixar na zona de conforto? Então eu acredito muito nisso que a gente está falando. Eu soube que ontem, acho que foi ontem, o Guilherme teve uma conversa com o João Fonseca. Não foi isso? Eu estou particularmente, absolutamente fascinado com o esporte, com o tênis. É novo para mim, mas eu estou fascinado. E uma das coisas que mais me fascinam no esporte é que o tênis, além de toda a sua complexidade, existe uma necessidade de você jogar ponto a ponto, de você conseguir, errando ou acertando, virar a página e ir para o próximo. Isso para mim é uma grande metáfora para a vida, por esse sentido. Então assim, você falou, não é fácil, né, se acordar. Sim, não é fácil perder o ponto, e se você se desanimar, ou se você perder a tua motivação, a tua coragem, a tua vontade de seguir e de se desafiar, você perde o jogo. Basicamente isso. Então, é um jogo muito, muito interessante. Rodrigo, individual, é você sozinho. Sim, é um contra um. Sim, e é contigo. E é sobre aprender a virar. Não deu certo. Dificuldade é oportunidade. Oportunidade para agora dar certo. Eu não vou pegar e falar, errei. É difícil, porque é um jogo que te frustra. Então eu acho uma metáfora para a vida assim, incrível. O Federer fala, né, que ele ganhou 51% dos pontos. Roger Federer. Pronto. Ou seja, ele perdeu 49%. Pronto. Imagina se ele se desmotivasse quando ele perde um ponto. Michael Jordan também, eu vi um documentário ele falando de quantos erros, quantas vezes ele foi recusado, né? Então assim, a motivação e o desafio, eu acho que o desafio é fundamental porque ele me coloca fora da minha zona de conforto e ele me ajuda a encontrar, a me conhecer, né? No desafio eu me conheço as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, e eu me fortaleço. Sem dúvida. A partir disso, eu só me fortaleço, eu estou sempre saindo mais forte, mais preparado. O esporte é um ambiente que não... E eu adoro o esporte muito por causa disso. O esporte é um ambiente onde a vítima ela não vira campeão nunca, nunca. E a frustração se torna parte daquela trajetória. Então você não olha nem como uma frustração, aquilo não te toca como uma frustração, aquilo te toca como, você ganhou de mim, eu vou ganhar de você. Então só de você pensar que você fez um ponto agora, mas a próxima bola que vai cair é a minha na sua quadra, então já te tira dessa zona do coitadinho de mim ou da culpa do outro, né? Então o esporte realmente é maravilhoso, e vocês trazendo esse assunto, eu adoro. Bom, deixa eu falar outra coisa que é importante também, no meio, né, do tapete vermelho,
né, no meio do glamour, dessa coisa toda da profissão, porque a profissão gera isso mesmo, e tudo bem, faz parte. Valores. Vamos falar um pouco de valores, trazer os valores. Esses valores que são tão importantes, qual é o valor que é inegociável, mesmo naquele momento mais difícil da sua vida? Eu acho que ética, respeito e o que eu não abro mão, que é comprometimento. Se eu for fazer um ovo frito, vai ser o melhor ovo frito da galáxia. Eu não acredito nas coisas mais ou menos. Eu não consigo, isso é um traço meu, assim. Então eu vou tentar fazer, não quer dizer que ele vai ser o melhor, mas quer dizer que o meu comprometimento com aquilo é para que seja o melhor que eu possa fazer. E seja um ovo frito, ou seja uma personagem, ou seja estar aqui sentado conversando. Eu quero ser o melhor que eu posso ser. Melhor não dentro da minha vaidade, dentro do meu julgamento, mas melhor dentro do que está acontecendo aqui. Melhor para conversar com o Lissandro, com a Glenda e conversar com essas pessoas que aqui estão. Então, caso a caso, mas o comprometimento é uma coisa que eu não abro mão. E quando eu não consigo, ou quando eu sinto que eu não estou tão comprometido, que eu não estou entregue àquilo, aquilo me incomoda de uma forma profunda e acaba não funcionando. Então eu preciso trabalhar comprometido, concentrado, entregue. Eu acho justo com a vida, com as oportunidades, com o que quer que seja. Eu acho que justo que você dê o seu 100%, 1000% ali naquele momento. Obviamente eu não estou falando a um nível, não é uma camisa de força que te aprisiona, mas é uma direção para onde você quer ir, é um olhar. Vamos tentar fazer isso aqui da melhor, não vamos fazer de qualquer jeito. Quando eu fiz os meus primeiros trabalhos, que eu tinha, sei lá, um personagem muito pequenininho, que eu tinha 2 falas, aquilo para mim era a coisa mais importante do mundo. Então, mesmo que seja pouco na percepção de outras pessoas, para mim aquilo era tudo. Então, a partir daquilo é que eu fui construindo, e eu sempre me posiciono dessa forma. Para vocês, Lisandro, o que é inegociável na XP? Bom, na XP, eu acho que o primeiro ponto é compromisso com o cliente, tá? Então, acho que esse é colocar o cliente no centro, foco no cliente, né? Acho que o Guilherme fala bastante disso, o Guilherme acredita muito nisso, né? Primeiro, porque é correto, tá? E acho que esse é o primeiro motivo que a gente faz, é o certo fazer, e quem conhece o Guilherme sabe que o certo é certo, não tem meio certo, não tem atalho, o certo é certo. Segundo, eu acho que o mundo que a gente vive hoje em dia nem permite você não ser, tá? O mundo é tão transparente, acho que redes sociais e tudo mais, então você está fadado. Acho que se alguém pensa o contrário, esquece. Então essa questão do foco no cliente, compromisso com o cliente, sem dúvida alguma. Acho que dedicação, como o Rodrigo tocou, e acho que as pessoas falam um pouco disso, né? Acho que tem até um tabu às vezes, né? Mas a gente acredita na mesma coisa, tá? Então a gente é obcecado, né, por fazer o melhor, por dar a nossa melhor versão, né? Eu uso muitas vezes minha capa argentina, eu falo, você quer minha opinião? Eu sou argentino, tá? Então eu já abro assim, que eu uso como desculpa para ser extremamente honesto, né? E acho que na XP isso, é muito valorizado, a gente gosta, né? Então essa parte, ela é super importante. E o sonho grande, tá? Então a gente gosta de falar que um dos valores principais da XP é o sonho grande, que é pensar grande. Então acho que isso aqui é muito do que motiva. Eu acho que a empresa chegou onde chegou, porque o Guilherme lá atrás, na salinha lá, demissionário, teve que vender o carro, ele tinha tudo para dar errado, né? E deu tudo certo, porque ele pensou grande. Então a gente gosta de pensar grande. Pensar e fazer dar trabalho, né? Então, já que vamos pensar algo grande, vamos ser disruptivo. Talvez você mire uma estrela. Se você errar, talvez você caia ali na lua, que já é um baita achievement. Então acho que essas são 3 coisas que a gente não abre mão. E quando a gente contrata as pessoas para o time, esse é o tipo de coisa que a gente quer trazer, são os valores que a gente quer trazer. Porque no fim do dia, isso talvez é quase que a pessoa atrás de dentro, você não ensina, né? Sabe que eu entrevisto todo mundo que entra na minha área, eu entrevisto todo mundo, né? E o principal ponto que eu entrevisto é para saber de valores, né? Que o valor é aquilo que a pessoa faz quando você não está vendo, quando o chefe não está vendo, de noite, o cara vê à noite porque ele vira de noite. A pessoa gosta, né, daquilo, você não consegue nem explicar, né? Tem pessoas que não entendem o que eu faço e por que eu faço, né? Mas para que você faz isso?
não vai mudar nada, vai mudar e vai mudar para mim. Eu faço por mim primeiro, depois reflete na empresa, seja lá na família, onde for, mas ele começa dentro de você. É o que você falou, Rodrigo, fazer o melhor ovo frito do mundo, não muda o mundo, mas para você importa. E tem era o Kobe Bryant que falava muito disso. É uma ambição, desculpa te interromper, Imagina. mas é uma ambição saudável. Perfeito. Né? Sem dúvida. Sonhar, Sem dúvida. Desejar, projetar na sua mente, desejar é parte do humano e isso é motor para a vida, isso é saúde, não a ambição só do bem, de você ter um objetivo específico, mas a direção que você está olhando, você querer expandir, você querer crescer e você sonhar com algo para você, para sua vida maior, eu acho isso saudável. Sem dúvida. Eu acredito muito numa frase que eu acho que é do Kobe Bryant, que fala: "The way you do anything is the way you do everything." Eu acredito muito nisso. Qualquer coisa que você vai fazer, o ovo frito, ou vir aqui hoje, ou o seu trabalho, seja o que for, você dá sempre o máximo, sempre. Né? Isso que te leva longe e começa de dentro. Então, isso que a gente tenta encontrar essas pessoas e motivar elas no lugar certo. E tem algo sobre a sensação de ter dado o seu máximo. Sem dúvida. É como, para quem faz exercício, você vai e faz um exercício, a tal da endorfina. Existe uma espécie de algum hormônio que quando você se entrega e faz, ele pay off. Recompensa. É uma recompensa. Você fala, se aquilo não funcionou, eu fiz o meu máximo. Tá tudo bem. Não está comigo, porque a gente não tem controle na vida, né? Mas a gente tem controle sobre alguma coisa. E essa alguma coisa que a gente tem controle, eu acho que é a nossa responsabilidade tentar fazer. Sem dúvida alguma. Duas coisas muito bacanas que eu sempre falei assim, que eu penso sempre, é que, primeiro, sonhar é de graça, né, gente? Sonhar, você sonha qualquer coisa. A mente pode ir em qualquer lugar, gente, né? A gente coloca limites para isso não, isso está muito longe. O sonhar é de graça, vai para onde você quiser e seja muito criativo. Quanto mais criatividade no sonho, melhor. E a outra coisa, essa coisa de dar o máximo que você falou, é muito interessante, porque a única pessoa que você não consegue enganar e que você não consegue mentir é para si mesma. Então, não tem jeito. Se você deixou de dar o máximo por alguma distração, você não consegue mentir para você. Então, essa sensação que a gente tem quando a gente dá o máximo, mesmo se esse máximo não for o melhor, mas o máximo do que bom que eu dei o meu máximo, da satisfação, é porque você não mentiu para você mesmo, você não se enganou, né? E isso é muito gostoso, não mentir para si mesmo é muito importante. Ai, é bom esse papo, né, gente? Ficar pensando, ficar na cabeça. Outra coisa que eu acho bacana a gente trazer aqui a gente tem os desafios, a gente tem as nossas conquistas, a gente tem as nossas ambições e a gente chega lá. E a gente se mantém lá naquele lugar. Mas como não sentar no sucesso? Isso eu acho que é um exercício difícil. Quando em torno de nós todos, quando a gente faz sucesso, quando a gente alcança uma posição muito grande, a gente sabe que tem pessoas, a vida fica mais agradável às vezes, né? Mais poderosa, você se sente mais poderoso com relação a isso, a sua história. Como não sentar nesse sucesso? Porque ele é perigoso. Essa cadeira, ela é muito perigosa. Pois isso para mim é um mantra. Que eu levo desde sempre, em todas as fases da minha história profissional e pessoal também, que é sentar na cadeira eu já já sou um cara legal, que é o que eu estava falando sobre a melhor versão. O como, eu acho que cada um encontra dentro de si, mas para mim a base é ter a consciência de que se você atingiu qualquer que seja o objetivo, que você não pode, porque não é saudável você sentar nessa cadeira e simplesmente sentir que já chegou, e não tem a ver com, eu atingi a minha ambição e tá bom assim, parei. A vida não para, o mundo não para, e a gente está vendo um mundo cada vez mais competitivo, que é o que o Lissandro estava falando.
E as coisas mudam muito rapidamente, ainda mais com tecnologia hoje, o que a gente está vendo, inteligência artificial. Então, assim, a cada dia é uma história nova. Então é complicado você sentar nessa cadeira e sentir, cheguei, tá tudo bem, porque tá tudo bem hoje e amanhã pode não estar mais tudo bem, de uma hora para outra. Então, a minha forma de lidar com isso é não deixar de ser, não parar de ser curioso, não parar de estudar, não parar de estar sempre me motivando, me automotivando e me desafiando. Tá, já conquistei isso, ganhei isso, legal, mas o que eu estou fazendo agora? Por exemplo, eu estou começando a fazer um trabalho agora, comecei há 2 dias atrás, e eu me analiso, me escuto muito, como é que eu estou mais ansioso, toda vez que eu começo um trabalho novo, é como se eu estivesse começando, mesmo. Não é do zero, porque eu tenho uma experiência que é inerente ao processo, que é claro que eu sei que eu estou indo fazer algo que eu já faço há muito tempo, eu tenho a minha experiência, mas é um mundo novo, é uma personagem nova, são pessoas novas, é um ambiente novo, eu não conheço, eu não domino esse lugar. E eu estou sempre olhando para uma espécie de um mergulho que não tem uma rede me protegendo. É mesmo um mergulho no escuro, onde eu me coloco com a minha experiência, com o que eu tenho de bagagem, mas eu não sei qual vai ser o resultado daquilo. Então eu me coloco e eu me sinto preparado, porque eu me preparo antes, bastante, mas ao mesmo tempo tem o novo, o que a gente não sabe que vai acontecer. E os colegas, com quem eu vou encontrar, com quem eu vou contracenar, o que vai aparecer na minha frente que pode ser uma variável que de repente me desmonta. Então, se eu sentar aqui muito confortável e estourar uma bomba aqui, eu vou precisar levantar e sair. Se eu estiver deitado, vai demorar mais, é capaz de me queimar. Mas se eu estiver sentado numa postura que é qualquer coisa, eu estou pronto. Então é um pouco sobre isso, é um pouco sobre estar pronto, sobre estar preparado. Não tem nada a ver com tensão ou rigidez. É o contrário disso. Porque se você está rígido, você também não consegue se movimentar ou reagir a uma situação rapidamente. Eu lembro sempre do Bruce Lee, né, que foi um grande, mestre das artes marciais, que ele falava, ele tem o "Be water, my friend", né, seja como a água, que se precisar ela passa debaixo de uma porta pela fresta, se precisar ela destrói, a força dela destrói, ela tem uma força e uma maleabilidade, uma flexibilidade. Eu acho isso uma metáfora muito boa, como o bambu, por exemplo, também, que ele falava que o vento bate, o bambu dobra, mas não quebra. Então é estar nesse lugar, é estar num lugar de atenção, né? Alerta, mas sem estar tenso, sem estar preocupado, sem estar rígido, mas estar pronto, né? Para o que pode acontecer. Luciano, eu vou contar uma história aqui, acho que você nem vai lembrar disso. Lá vem. Lá vem. Pegadinha da tia Glenda, mentira. Sobre estar preparado aqui, Rodrigo, lá vem a bomba. Lá vem a bomba. Não, é uma história muito legal. Eu me lembro que, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano retrasado. Quando acabou a Expo XP, o último dia, hoje, mais tarde, a gente estava ali, né, todo mundo comemorando e tal. A entrevista tinha sido com Tom Brady, foi uma baita entrevista de encerramento. Legal. E a gente estava super feliz ali atrás. E aí eu cheguei e fui me despedir de você. Aí eu te dei um abraço, eu falei, pô, que legal, parabéns para esse ano. Ele falou assim, não, a gente já está pensando no ano que vem, a minha cabeça já está no ano que vem. Eu acho que isso fala muito dessa questão da cadeira do sucesso, né? Foi um baita ano, né, o ano retrasado, o ano passado também, mas vocês estão sempre não sentando nessa cadeira do sucesso. A XP não tem esse DNA de sentar na cadeira do sucesso. Não, nem dá. E é verdade. Eu gosto de pensar que ninguém é nada, todo mundo está. Eu não sou CMO da XP, eu estou CMO da XP, né? Então estou, né? E eu posso, se eu gosto dessa cadeira, para continuar estando, eu tenho que, né, me mexer constantemente, porque eu tenho certeza que tem outras 10 cadeiras no mercado parecidas com a minha, com pessoas tão ou mais famintas do que eu. Então, se eu ficar parado, alguém vem e te pega. E cada vez mais. Cada vez mais. Né? Por causa da competitividade. E inclusive, se você é o número 1,
acredita em mim, o segundo e o terceiro estão mais famintos que você, porque eles têm um objetivo, que é você, né? Então, com isso na cabeça, você não consegue ficar tranquilo, tá? Não dá para ficar tranquilo. Se você é uma pessoa que se desafia, tem automotivação por você mesmo, você fala, caramba, olha o Rodrigo, olha a Glenda, os caras estão aí, ou eu subo minha barra, ou alguém vai me pegar, tá? Então, isso a gente tem que levar, assim, para o mundo dos negócios, para o time, para as pessoas. Eu penso na minha cadeira, tá, de CMO da XP, eu estou no quarto, abrindo o 5º ano, tá, na XP. Pô, o que eu fazia em 2021 é muito diferente do que eu faço em 2024. Se eu ficar parado no modelo de 2021, o mundo mudou completamente. E o Rodrigo falou, cada vez AI, tecnologia, cada vez mais rápido as coisas vão mudar. Eu olho para frente, você tem filhas pequenas, né, Rodrigo? Eu também tenho. Eu olho para frente, pô, Glenda também. O senhor está um pouquinho maior, os seus são maiorzinhos, né, Glenda? Os seus já estão encaminhados. Mas eu fico pensando qual é o mundo que nossos filhos vão encontrar, vão viver, vão trabalhar, assim, é assustador, né? E aí eu fico pensando assim, qual que é o meu mundo daqui a 5 anos? Onde é que as coisas vão estar? Então, pô, se você não continuar correndo, se desafiando, alguém vai te pegar, tá? Então, todo dia, no cenário macro, no mercado, o concorrente está fazendo alguma coisa. Então, eu tinha um chefe meu que ele brincava, que ele falava assim, everything must change in order to remain the same. Então, você tem que estar o tempo inteiro inovando para continuar, né, sendo um líder, sendo uma referência no mercado, senão você vai ser comido pelo mercado. Rodrigo, por exemplo, no mercado financeiro, no teatro, na vida, em qualquer lugar, é isso que a gente vem falando, né? Um negocinho pequenininho que separa o sucesso do fracasso, aquela coisa toda, a angústia, não sei o que, da felicidade e tal. Mas qual foi a atitude mais corajosa que na primeira olhada você falou assim, nossa, eu vou me dar mal, mas você, dentro de você, alguma coisa disse que você tinha que ter essa atitude corajosa que você teve na sua vida profissional, por exemplo? Vou dar um exemplo, na minha, quando eu decidi sair do Grupo Globo, foi uma decisão minha, as pessoas chegavam para mim, você está maluca, você está completamente louca, você tem 27 anos de casa, você não pode sair, mas dentro de mim alguma coisa me dizia que eu tinha que sair, por mais difícil que fosse essa decisão. Então são momentos assim, sabe, de repente papéis que chegaram para você e que todo mundo dizia, cara, você tem que pegar esse papel de qualquer jeito, mas alguma coisa dentro de você dizia, e o futuro te mostrou que foi uma decisão corajosa. O que vem à minha cabeça são 2 momentos. O primeiro tem muito parecido com o seu. Eu trabalhava na TV Globo trabalhei durante muitos anos, e em um determinado momento eu comecei a ter muita vontade de fazer cinema, sempre fui cinéfilo, e não existia o cinema no Brasil, né? Eu fiz parte do que se chama a retomada do cinema brasileiro. O meu primeiro filme foi Bicho de 7 Cabeças. E eu tinha muita vontade, de fazer outras coisas, de expandir. E no momento onde todo mundo estava ali no contrato, na TV Globo, isso a gente está falando muito antes do streaming, né, de Netflix, é um outro mundo. E as pessoas acharam que eu era louco quando eu resolvi fazer cinema enfim, e buscar outros caminhos. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Não porque eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo. Inclusive, até hoje, continuo, de vez em quando, voltando, trabalhando com a TV Globo, fiz novela há um tempo atrás, tenho nenhum preconceito, nem nada a ver com isso, mas eu segui a voz que estava dentro de mim falando, vai explorar outras coisas, procura, vai buscar. E um outro exemplo mais concreto foi quando me chegou uma história de um filme que é chamado O Tradutor, que é uma história real, sobre um professor de literatura russa em Cuba, que é designado para traduzir. No acidente de Chernobyl, crianças foram enviadas para Cuba para tratar leucemia, né? Câncer que muitas crianças tiveram, e foram para Cuba, e as famílias não falavam com os médicos, então ele trabalhava como tradutor. Basicamente eu tive que falar russo e espanhol o filme inteiro, e me parecia uma loucura. É fácil. Porque eu olhei, eu busquei, o espanhol é próximo, eu já arranhava o espanhol nessa época, mas quando eu fui tentar falar russo, eu falei,
é um alienígena, eu não tenho base em nada. Eu olhava aquelas letras, eram uns desenhos assim, Nem as letras, né? o abecedário, era um negócio que me parecia uma loucura. Mas a história estava tão... Eu tentei dizer não. Eu falei, não, estou saindo de férias, vou surfar. Eu tinha planejado uma viagem de surf, eu falei, eu vou surfar, eu não quero. E aquela história não saía da minha cabeça, porque a história é muito bonita. Inclusive eu recomendo para quem não viu, chama O Tradutor. Fácil de achar aí em alguma dessas plataformas, eu não, acho que é Telecine que ela está. Mas o filme não saía da minha cabeça e eu falei, mas eu vou quebrar a cara, como é que eu vou falar russo? E como um professor de literatura russa, tinha que falar bem. Enfim, para resumir a história, eu fiz uma partitura fonética, onde eu entendia o que eu estava falando, mas como soava, eu tinha 1 mês e meio, eu não tinha como aprender o idioma, mas eu tinha como construir foneticamente uma partitura para eu falar aquilo. Eu trabalhei com o próprio improviso, eu planejei o improviso, né? É o que a gente estava falando sobre preparação. Eu falei, tá, e se nessa cena aqui eu quiser falar mais alguma coisa? Então eu fiz um pequeno repertório de improviso com uma professora. Foi uma loucura, mas deu super certo. Quando a gente termina o filme, normalmente a gente tem sessões de dublagem. Ah, o som não ficou bom por alguma coisa. Aí a gente vai para o estúdio, refaz uma fala e outra. Eu não refiz uma fala em russo. Eu refiz em espanhol. Não, é só para dizer assim, eu não... Cara, é legal isso, olha que bastidor, olha como você se desafiou. Eu fiquei impressionado e assim, hoje em dia falar, você fala russo? Não. Se eu tiver encontrar com alguém, eu escuto russo hoje em dia e eu consigo dizer. Inclusive uma coisa que eu descobri foi que quando eu comecei a trabalhar com a professora, eu falava, olha, eu sou muito perfeccionista, então eu falava, olha, eu sou um professor de literatura, eu não posso falar russo cheio de sotaque, eu tenho que falar bem. Não, calma, você vai chegar. Aí eu falava a frase, eu falava, como que está soando? Parece que eu sou professor? Ela falava, fala essa frase em português. E aí eu falava a frase em português. Agora fala essa frase em russo. E eu descobri que as duas línguas têm uma familiaridade sonora, elas são nasais. E quando eu descobri isso, eu falei, nossa, aí eu comecei a falar em português e falar em russo. E aí começou a soar, ela falou, você está falando muito bem. Você não acredita o jeito que você está falando. Maravilhoso. E aí me deu confiança e eu falei, é possível, assim. Mas era uma coisa impensável. As pessoas olhavam e falavam, não, cara, não. Foi um dos filmes mais lindos. Foi uma performance que me rendeu muitas coisas. E como eu te disse, eu fiquei chocado. Eu falei, eu vou dublar tudo depois. Eu não dublei nada. E o filme está aí. E as pessoas que falam russo assistem e adoram. Então, e ainda querem te contratar agora para fazer coisa em russo. Eu falo, agora ferrou. Aconteceu. Aconteceu o convite. Estudar tudo de novo. Aconteceu um convite. O diretor, Timur Beknamov, que eu trabalhei no Ben-Hur, que foi uma refilmagem do Ben-Hur, mas aconteceu. Ele falou, eu vou te levar para filmar na Rússia. Eu falei, cara, isso é outro mundo. Mas aconteceu. É uma possibilidade. Muito bom, muito bom. Lissandro, só porque o nosso tempo está acabando aqui, eu imagino que você também tem que tomar muitas decisões corajosas em momentos que às vezes parece uma grande loucura. E o pior, você tem que fazer com que as pessoas acreditem na sua maluquice. Maluquices dão certo, hein? É isso. Eu acho que a XP é muito boa nesse sentido, tá? Eu acho que você pega o Guilherme, o Mafra, a turma toda assim, é empresa de donos, de sócios, né? Então a gente sente dono. E quando você é dono, você se sente responsável, né? E pega a sua vida, você toma as decisões. E se não tiver coragem de fazer as coisas, você fica em casa, não sai e não transforma nada. Você pega um pouco do que o Guilherme fez lá atrás, quando ele começou a XP, foi isso, né? Pegou com a cara e com a coragem, sul do Brasil, vendeu o carro para manter a empresa, com a empresa. E eu acho que isso não só é a história, o DNA da XP, como também é o perfil de gente que a gente atrai, tá? Então quando você atrai esse tipo de mentalidade, cria esse tipo de cultura, fica mais fácil, né, você tomar risco, você ter coragem e você tocar adiante, né, porque as pessoas te entendem, né? Eu gosto de me ver, e o Guilherme fala muito disso, sobre como um empreendedor, né? Eu brinco que eu sou um executivo mais ou menos, e sou um excelente empreendedor,
mas como empreendedor, eu ponho meu coração nas coisas. E eu acho que não só eu, acho que a empresa inteira, né? Fala com o Guilherme, Mafra, a turma toda, todo mundo coloca o coração. E aí quando você coloca o coração, não tem horário, né? Não tem guarda-reio, não tem nada, tem sua vida, né? A gente passa muitas horas trabalhando, fazendo aquilo. Tudo bem que a gente gosta do que a gente faz, isso eu acho super importante, né? Você amar o que você faz muita diferença. Mas a questão da coragem, eu te diria que na XP, no tipo de pessoas que a gente traz para a XP, não é nenhuma opção. Ela já vem um item de série que você executa. E quando você se junta com um grupo de pessoas que acreditam naquilo e entendem trade-offs, entendem que você não vai acertar todas, você tem que acertar a maioria, né? Então, eu acerto muito a maioria, né? Então, isso ajuda, né? Mas quando você está com esse tipo de pessoas, com esse perfil, é mais fácil tomar, porque está todo mundo junto, olhando no mesmo lugar, e a intenção ela é boa, né? Esse ponto é importante, né? Ela é correta, ela é certa, tem a visão. Então você toma coragem, né? Amparado pela empresa inteira. Eu acho que a XP nasceu disso, atraiu esse tipo de pessoa, e hoje essa cultura e o DNA da empresa. Bom, eu sei que já estourei o tempo, eu sou a estouradinha da estrela. É a última pergunta, eu prometo, para terminar. Para acabar que o papo tá bom, a casa tá cheia. Encheu, né? Encheu, Maravilha. né? Eu ia perguntar se o pessoal não tinha pergunta para fazer para alguém, mas não tem tempo, Calma, né? não, Então pelo dá. amor de Deus, não faz Tá isso, tudo você bem. me quebra. Eles vão me pegar assim, ó, sabe por aqui assim, ó, vão me expulsar. Vamos cumprir. Não, só para a última pergunta. Rodrigo, o que o Rodrigo de hoje falaria para o Rodrigo do futuro? Do futuro? É, do futuro. Que futuro? Quanto tempo? Não sei. Ah, calma, peraí, ó. Vamos A gente já estourou 3 minutos agora. O que eu falaria para o futuro? Para o Rodrigo do futuro. Eu falaria, olha, eu estou dando duro aqui, eu vou continuar trabalhando muito, mas quando chegar aí, eu espero que você esteja vivendo um bem-estar maravilhoso, esteja muito bem, mas não senta na cadeira. Não senta, relaxa um pouco, descansa, mas continua, porque eu acredito, eu vejo pelo meu pai, por exemplo, que já poderia até ser aposentado e não quis, continua trabalhando, e aí eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, existem pessoas que até conseguem fazer paz com essa ideia. Agora eu parei, eu me aposento e eu vou ficar só curtindo. Eu não consigo. Enquanto eu puder, eu quero estar sendo útil, é motor para a vida. E uma vez a gente teve uma conversa muito bonita sobre isso e eu falei, ih, rapaz, eu sou igual. Eu vi que eu acho que eu vou seguir muito. Então eu não sei, espero fazer muita coisa ainda, mas eu acho que é procurar atividades, basicamente é não desistir de sonhar, porque você se atingiu uma idade mais avançada, e tem muito isso, né? Inclusive o filme que eu estou fazendo agora, que eu vou lançar, chama O Último Azul, é exatamente sobre isso. Você chegou numa certa idade, e aí, você não é mais produtivo, o que você é para a sociedade, o que você faz? Você continua existindo, você continua sonhando, você continua tendo vontade de fazer as coisas. Então eu acho que é isso, eu espero estar nesse lugar e continuar tendo vontade de investir, tendo vontade de continuar, sabe? De não sentar. Como bom surfista, continuar surfando a onda. Continuar, né? Surfando a onda, surfar mesmo a onda. Que seja de longboard. Não tem problema. Mesmo que seja tranquilão, a onda tá ali. Uma ondinha mais tranquila, mas continuar surfando. Continua surfando. Falando em onda, lá vou eu te botar agora uma de Nazaré. Aquela grandona. Lisandro, o que você diria para os investidores do futuro? Os investidores do futuro? Bom, acho que primeiro continuar com a XP, tá? Acho que é a melhor casa de investimentos, mas acho que tem muita gente séria, muita gente comprometida, correta, tá? Que vai continuar transformando o mercado financeiro. Então, de fato, a gente vai continuar sendo a melhor solução para os nossos investimentos e serviços financeiros do Brasil, sem dúvida alguma, né? Eu acho trabalhar duro, que acho que é o ponto do Rodrigo, de não sentar na cadeira, tá? Acho que não tem segredo, a vida não tem atalho. Acho que ninguém que está aqui no palco, todo mundo que dá certo é trabalhando duro, né? E acho que o terceiro ponto, né, e até conectando com o próximo painel que a gente vai ter aqui, que são de alguns governadores, eu acho que é acreditar no país, acreditar no Brasil e, de fato, colocar o coração, como a gente falou muito aqui, né?
a gente é responsável pela nossa vida, mas também é responsável pelo nosso trabalho, pelo nosso país. Tá? Eu acho que, conseguir inspirar pessoas a ser uma geração de empreendedores, geração que trabalha duro, que trabalha forte, firme, para levar o país adiante, eu acho que é a nossa obrigação. Tá? E a gente tem muito mais poder e muito mais influência do que a gente imagina. Tá? Então, acho que é o nosso papel. Se o país pode estar bem, pode melhorar, parte da gente, parte de dentro de cada um de nós. Né? E eu acho que a gente vai falar bastante do nosso painel, mas é isso, acreditar no Brasil e fazer a sua melhor versão, para a gente ter uma melhor versão do Brasil. Rodrigo Santoro. Boa. Obrigado, pessoal, foi um prazer. Obrigado. Boa sorte. E vocês estão em boas mãos. O meu depoimento, né, quem me atende é o Sérgio, acabei de cruzar com ele ali aqui no bastidor, e realmente o que o Lissandro falou aqui sobre o DNA da empresa, que vem desde a história do Guilherme, né? Para quem não leu o livro do Guilherme também eu recomendo, sobre a história, porque é muito motivadora, e eu posso dar esse depoimento como cliente também, e como alguém que realmente vê isso acontecer no dia a dia. O trabalho é diário, né? Não tem fórmula, como ele disse, não tem um atalho. É um trabalho diário, é um trabalho de estar sempre buscando, de estar sempre aperfeiçoando, melhorando e encarando os desafios e encontrando oportunidades onde tem desafio. Não olhando, isso aqui está muito difícil. Não, está muito difícil. Como é que a gente, né? Como é que a gente atravessa esse obstáculo, se fortalece e cresce? Muito obrigada. Obrigado, gente. Rodrigo Santoro, muito obrigada. Alessandro, obrigada. Muito obrigada. Vamos sair aqui pela direita. Vamos, selfie tradicional. Tá todo mundo na selfie do Lissandro, hein? Tá todo mundo na selfie do Mentira. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Lissandro. É pela direita, por aqui. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Para o trader, cada segundo importa. A XP sabe disso. Por isso estamos ainda mais velozes. Com menos tempo de resposta, para você estar sempre à frente. Day Trade de alta performance. Aqui, a união dos seus resultados com a nossa tecnologia coloca você na liderança das operações. Flash Click. Quem clica, sabe. O Brasil é beleza, cultura e ação. E a Ambipar cuida disso todos os dias. Com tecnologia brasileira presente em mais de 40 países. Ambipar, líder global em soluções ambientais. Há 18 anos, construindo as melhores oportunidades para os investidores. Há 18 anos, transformando desafio em solução. XP Asset, uma única gestora, inúmeras possibilidades. Bom dia, pessoal. Bom sábado a todos e a todas. Eu falei ontem que I will be back, então estou aqui hoje com vocês para tratar de um tema muito interessante. Quem aí quer saber do cenário político em 2026, levanta a mão, galera. Quem está aí ansioso para saber do cenário político em 2026, e hoje, sem muitos rodeios, a gente vai receber aqui 3 presidenciáveis, e eu prometi fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que cada um de vocês deve estar bastante curioso para poder escutar. Então, é com esse espírito que eu chamo aqui ao palco os governadores
E peço uma salva de palmas para todos, calorosa governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, governador Ronaldo Caiado, governador Ratinho Júnior. Cadê a XP? Aqui, governador. Bora trabalhar? Sem muitos rodeios aqui, né, governadores? Primeiro, eu queria fazer um agradecimento ao governador do Paraná, o governador Ratinho Júnior, que infelizmente a avó dele faleceu, mas ele cumpriu o combinado de estar aqui hoje, depois vai se dirigir, então eu queria dar meus pêsames em nome de todos. Porque eu sei o quanto importante ela foi na sua vida, e eu me lembrei de uma história, governador Tarcísio, quando o Ratinho assumiu o governo do Paraná, Caiado, ele, no discurso dele de posse, ele lembrou uma história da qual o pai dele, o Ratinho, apresentador, todo dia de manhã o acordava às 5 da manhã. E no Paraná é muito frio. Quem é que é do Paraná ou do Sul? Não é frio? E lá faz as 4 estações do ano num dia só, em Curitiba. E o pai dele chegava 5 da manhã na cama,